Oi pessoal, eu sou Lilian Borges e vocês estão no canal de Experiência Literária. Neste vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Tramas de Meninos, que é um livro de contos do João Manzanello Carrascosa, que é um escritor contemporâneo nascido em Cravinhos, São Paulo. Muitas pessoas já sabem, que já me acompanham há muito tempo, já sabem que eu sou completamente apaixonada pela escrita do Carrascosa. E eu queria começar por aí o nosso vídeo, porque que eu gosto tanto da escrita do Carrascosa. Quando eu terminei de ler este livro, eu fiz um post lá no Instagram do Experiência Literária. Vou colocar aqui o @, se você ainda não me segue, segue por lá, que por lá também tem muito conteúdo bacana. Eu tinha escrito que eu gosto muito da escrita dele exatamente porque essa vida de adulto, né, as nossas obrigações, o cotidiano acaba nos engolindo nas suas atividades e a gente acaba esquecendo como os sentimentos de infância, de juventude, o que é ser criança, o que é ser jovem. E o Carrascosa, a partir da sua escrita, me faz lembrar essas questões, quem eu fui enquanto criança, esses sentimentos, e não só a criança, o que eu fui enquanto criança, como eu fui, mas esse sentimento de um olhar para o mundo é sempre novo e singular, experimentando e experienciando, como a gente diz, as miudezas, e é esse olhar poético e de certa forma leve que o Carrascosa me traz quando eu leio a sua escrita e que dá um aconchego, mesmo quando ele tá falando de perdas e de dores. Porque aqui no livro de contos, e até vou mostrar para vocês a estrutura dele, ele é um livro que tem 14 contos, este livro é dividido em duas partes. A primeira é chamada Primeiros Fios, tem 7 contos, e a segunda parte tem mais 7 contos e é chamada Segundos Fios. Então são 14 contos e aqui a gente tem histórias narrativas de muitas perdas, de morte, de abandono, e esse olhar do Carrascosa que é poético, metafórico, que faz a gente olhar, e é isso que me chama muita atenção na escrita dele, essa poesia para que ele traz para o nosso cotidiano, para a gente olhar e observar que o mundo ele possibilita, a gente pode olhar para o mundo, olhar a nós mesmos com novos olhares, o mundo e as outras pessoas. E esse é o convite que eu acredito que sempre há na narrativa do Carrascosa. Para mim, a narrativa dele sempre é um convite para a gente parar, respirar e olhar o mundo com outros olhos. Encontrar poesia até mesmo na dor. Eu já disse essa frase para vocês diversas vezes, que é muito mais fácil, vamos colocar assim, lidar com as dores, com as perdas, com a morte, com o abandono, com a separação dos pais na literatura, nas páginas do livro. Porque quando a gente fecha, tá aqui dentro. E quando a gente vai experienciar isso na realidade, no nosso cotidiano, as dores são mais pungentes. E o que eu gosto muito dele é como ele traz essa poesia, essa leveza para temas que são, de certa forma, muito pesados e que atravessam, que rasgam, que nos doem muito, como a morte de um filho, a separação de pais. Isso sempre para um olhar de um narrador muito singelo. Então, isso é muito singular na escrita do Carrascosa. Eu separei alguns trechos aqui para eu convidar vocês a observarem comigo essa poesia. Esse trecho que eu trouxe aqui está no livro, está no conto Quem, e diz o seguinte: era uma bênção ter uma pessoa como a Mana na família, com aquele seu jeito subterrâneo. Ela, desde criança, arriava a janela do quarto e ficava mirando a manhã, lá fora, esperando o destino se revelar aos poucos, dentro de seus olhos azul turquesa, porque nada era de uma vez, de um gole único. Para ela, o inteiro não se faz inteiro num só olhar. A vista não alcança tudo numa vida. Reparem como aqui nesse trecho ele traz o olhar do narrador para sua irmã, o modo como ele traz a irmã, como ele a enxerga, como ela enxerga
como ele enxerga a irmã vendo o mundo, que a irmã não experiencia o mundo de uma vez só, de um gole único, ela vai percebendo aos poucos, calmamente. É como se a gente pode fazer aí uma comparação que cada leitura que eu fizer de um conto, se eu terminei este livro esses dias, se eu ler daqui 6 meses, eu vou experienciar de uma outra forma. E se eu ler novamente daqui 1 ano, eu vou ter outra experiência. Então a gente vai percebendo a vida, não a grandes goles de um gole único, mas pelo contrário, a gente vai percebendo a vida e vai sentindo a vida de relance, olhando de cada vez, calmamente. E isso é aquilo que eu falei para vocês, é o aspecto que eu gosto tanto na escrita dele, porque ele traz um novo olhar para o mundo a partir desta leveza, dessa questão singela, da singularidade dos momentos. Os momentos, eles não se repetem na sua experiência. Os momentos, eles são sempre novos. Se você for almoçar, por exemplo, com seus pais, ou com sua esposa, ou com seu marido, aquela experiência ela é única, ela é singela, é singular, ela não vai se repetir. Mesmo que amanhã vocês almocem ou jantem novamente juntos, vai ser uma nova experiência. Então é sempre esse convite poético para enxergar a beleza do cotidiano. Para falar sobre essa questão da leveza, que eu acho muito singular na literatura, eu quero trazer para vocês como dica de leitura o livro 6 Propostas para o Próximo Milênio, do Ítalo Calvino. Aqui o Ítalo Calvino, como o próprio título diz, a ideia era trazer ele traz 6 características do que ele considera que deveria ter essa literatura do próximo milênio. Só que ele não acaba o livro, então aqui nós temos somente 5 desses elementos. Entre esses elementos, ele traz leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade. Então, como vocês podem observar, a primeira das características que ele acredita que essa literatura do próximo milênio deveria ter é a leveza. E aí eu separei um trechinho do ensaio dele, que ele diz o seguinte, está lá na página 21. Cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, digo para mim mesmo que a maneira de Perseu, eu devia voar para outro espaço. Não se trata absolutamente de fuga para o sonho ou irracional. Quero dizer que preciso mudar de ponto de observação. Que preciso considerar o mundo sob uma outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle. As imagens de leveza que busco não devem, em contato com a realidade presente e futura, dissolver-se como sonhos. E eu até havia feito uma observação aqui, que quando o Calvino traz a questão da leveza, ele não está dizendo para que a leveza seja, vou esquecer dos meus problemas, vou viver a vida, não quero me preocupar. Não é isso. É como ele diz aqui, a leveza, por meio desse trabalho com a linguagem, não é fuga, não é uma forma de escape, de esquecer e tentar apagar. Mas na verdade, é diante do trabalho com a linguagem, por meio de linguagem poética, metafórica, do modo como ele vai manobrando essas palavras dentro da narrativa, é que o peso da vida, das dores, da morte de um filho, de um irmão, de um pai, da separação de pais, dos nossos pais, a gente lida isso com uma certa leveza, não é? E aí ele diz que aí ganha, o Calvino diz que quem ganha a leveza não é somente o texto, mas o leitor. A leveza que o autor consegue elaborar por meio desse trabalho com a linguagem vai para o texto e vai também para a vida daquele que está lendo. Então eu acho que essa característica da leveza, ela é tão importante e ela me atravessa de tantas formas que eu quis trazer para vocês essa questão da leveza e do quanto ela é, para mim, significativa na literatura, porque ela nos faz desautomatizar, faz com que a gente consiga olhar o mundo
com outros olhos, né? Como vocês podem observar aqui no livro, o Carrascosa, ele traz vivências do cotidiano entre relações mãe, pai, filhos, entre familiares, e ele vai trazendo todas as questões, os problemas que existem dentro dessas relações familiares, não somente de alegrias, mas de dores e perdas. E pra gente finalizar, eu quero trazer aqui mais um trecho da narrativa, que eu até separei diversos, na verdade, então, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou só mostrar mais um trecho aqui para vocês, quando ele fala das tramas da vida. E olhem só o seguinte, mais esse trecho. Não me esqueço desse dia em que meu pai comparou o entrelaçar dos fios do linho à trama do destino, que alinhava as ações humanas, gerando encontros e desencontros, acontecimentos maravilhosos e abomináveis. Apreciei a sua metáfora, mas ao longo da vida descobri outras, similares, ensejando esse sistema de emaranhas que invisivelmente nos enreda, nos aproxima de umas possibilidades e nos afasta de outras, derramando a tinta das ocorrências e nos obrigando a escrever com ela a nossa história. Reparem que queria que vocês notassem que ele traz parte de uma conversa com o pai, falando que o destino é como os fios do linho são as tramas do destino. E ele elabora essa trama e carrega para sua vida, e ele diz que com a sua experiência ele vai trazendo outras novas possibilidades, e que a vida vai fazendo com que a gente crie, com que a gente escreva, com que a gente teça o nosso próprio tecido, a nossa própria história, as nossas próprias alegrias, tristezas, perdas e ganhos. O que eu gosto muito também, para finalizar, no Carrascosa, é como ele é potencialmente humano, como ele é marcadamente humano, no sentido de que ele convida, mais uma vez, eu digo, para que a gente perceba a nós mesmos, as nossas dores, o mundo e os outros. Eu acho que essa é uma das grandes capacidades da literatura, desautomatizar. Então, fica aqui o convite para a gente desautomatizar, lendo a narrativa poética, apaixonante, sensível de João Carrascosa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas, para que esse texto, para que esse vídeo, para que esse livro chegue a mais pessoas e assim a gente consiga fortalecer a nossa comunidade. Até o próximo. Tchauzinho!